Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É sempre uma alegria estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. Que Deus lhe abençoe grandemente. Um abraço assim bem apertado, bem sincero, para você que é católico, você que é assembleano, você que é adventista, que é batista, presbiteriano, da igreja Maranata, da Igreja Brasil para Cristo, da Igreja Deus é Amor, da Igreja Universal. São tantas igrejas, independentemente de qual seja a sua denominação religiosa. Grande abraço para você. Deus continue guiando os seus passos, orientando os seus caminhos. E é claro, esse abraço também para quem não está ligado assim a nenhuma igreja, não é? Nenhuma denominação cristã, mas lógico, tem no coração temor a Deus, ama o Senhor também. Tanto é que você está assistindo a Novo Tempo, você sabe que a Novo Tempo é um canal cristão. Nós temos uma diversidade de programas aqui em diferentes áreas da vida, mas com a ênfase principal na questão da pregação do Evangelho. Você sabe disso e mesmo assim você está aí, isso mostra que o seu coração está aberto para Deus. Receba agora nosso abraço sincero e nossa gratidão pelo carinho de sua audiência. Aqui na Novo Tempo nós respeitamos todas as pessoas, independentemente do pensamento delas, da crença que elas tenham. Nós respeitamos todos porque acreditamos que todos os seres humanos fomos criados por Deus. E Deus tem sonhos e planos para todos que são vistos por Ele como filhinhos e filhinhas. Deus abençoe sua vida, que cada dia Ele se revele mais a você, para que você possa conhecê-lo e amá-lo, e assim ter uma vida cheia de propósito, de significado e de esperança, porque creia nisso. Eu gosto de repetir isso sempre, porque eu creio de todo o meu coração. Em Deus está a nossa origem e a nossa identidade. É em Deus também que está o nosso propósito, nosso sentido, nossa razão de existir. E no Senhor também está o nosso futuro, nas mãos dEle está o nosso destino. E creia, há um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Que cada dia mais esse Deus bendito possa se revelar a você, para que você tenha, sim, uma vida cheia de significado. E eu quero hoje pensar com você num tema muito importante, por isso eu convido você a permanecer aí, tá bem? Chegou a hora do intervalo, ele é curtinho, mas depois eu volto para nós termos uma reflexão na palavra de Deus que eu creio que é muito significativa, muito necessária, pertinente para você e para mim. Fica aí. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você nessa hora, trazendo luz para a sua vida, trazendo esperança ao seu coração. Estamos aqui no programa A Voz da Profecia, TV Novo Tempo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sei de muita gente que acompanha todas as semanas o programa aqui, nesse dia e nessa hora, mas é possível que tenhamos hoje aí alguém, talvez você estava passando os canais aí da sua TV e de repente parou aqui na TV Novo Tempo. Eu cumprimento você com muito carinho, lhe agradeço por estar conosco e lhe peço permanecer. Esse é o momento quando nós vamos orar e em seguida abrir a Bíblia para refletirmos na mensagem que Deus tem para nós nessa hora. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, por tua bondade, Senhor, eu te peço, ajuda-me, Senhor, ilumina a minha mente, o meu coração, guia as minhas palavras e abençoa todos os amigos e amigas que estão comigo nessa prece, nesse estudo, Senhor, para que a mensagem seja bem compreendida e que de alguma maneira o Senhor se revele a todos nós. Pedimos-te humildemente e com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu quero pensar um pouco mais com você
sobre o significado bíblico de igreja. Qual é o seu valor e sua importância? Aliás, o que você acha? Igreja tem valor? Tem importância? Qual é o propósito de igreja? Qual é a função da igreja? E outro ponto, será que nós temos necessidade de igreja? Quais seriam as limitações da igreja? Além da Bíblia, é claro, né? E eu falo assim porque a Bíblia é o nosso livro de estudo principal, né? A gente se baseia aqui na Novo Tempo, nós baseamos nossas mensagens sempre na Bíblia, por isso são mensagens bíblicas. Mas além da Bíblia, um livro que me motivou a preparar esse tema, e o tema da próxima semana, foi exatamente o livro Audiências com o Eterno, de autoria do pastor Amin Rodor, que é um teólogo, professor e escritor, a quem eu admiro muito. Para diferentes pessoas, a igreja tem diferentes significados. Alguns pensam na igreja como um prédio, uma construção. Você fala de igreja, você já pensa ali nas paredes, né? E aquele prédio, seja grandão, seja pequeno, seja como for, antigo, moderno. E muitos pensam em igreja assim como um prédio, tendo no seu interior bancos, instrumentos musicais, talvez um telão. Curioso que durante os primeiros 350 anos de existência da igreja cristã, esses cristãos, eles não tiveram prédios, não tiveram templos construídos para suas reuniões. Para os primeiros cristãos, dos primeiros séculos, essa visão de igreja como prédio, onde cultos são realizados, soaria como estranha. Por exemplo, no final da carta de Paulo aos Romanos, Paulo envia saudações a pessoas queridas. Em Romanos 16, versos 13 e 5, ele diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha que interessante. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Na carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 15, Paulo manda saudações à igreja que se reúne na casa de Ninfa. E na carta a Filemon, capítulo 2, Paulo manda saudações à igreja que se reúne na casa de Filemon. Veja que aqui a igreja não é o lugar onde as pessoas se reúnem. Tudo bem que eles se reuniam numa casa, mas a casa não é a igreja. E sim as pessoas que se reuniam naquela casa ou naquelas casas. A igreja não é um prédio. O prédio é o templo. A igreja são as pessoas são a igreja. É importante a gente entender isso, que a igreja é viva. A igreja se alegra, se entristece, chora, sofre, sorri. A igreja sente. Ninguém interage com paredes, com bancos, com equipamentos. Esses são elementos periféricos. Se tem, ok, é bom que tenha, é importante que tenha. Mas se não tem esses elementos periféricos, no entanto, na igreja tem amor, acolhimento, compreensão, empatia, respeito, então essa verdadeiramente é uma igreja. Tem o mais importante. Eu quero ler 2 textos lindos com você. E vamos começar aqui na carta aos Efésios. Se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar no seu próprio livro, carta aos Efésios, já deixei marcado aqui esse primeiro texto na minha Bíblia, capítulo 2. Vou ler os versos 19 a 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22. Ouça bem o que está escrito aqui. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. A referência aqui é aos gentios, ou seja, aos estrangeiros não judeus, que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, Paulo diz assim: agora vocês são membros da família de Deus, vocês são um santuário dedicado ao Senhor, vocês são morada de Deus no Espírito, edificados em Cristo Jesus, a pedra angular. Significa que a igreja de Deus é o verdadeiro santuário construído por Ele mesmo e no qual Ele habita. Você já parou para pensar que privilégio ser a igreja de Deus? Fazer parte da igreja de Deus, pertencer à igreja de Deus na terra? Que privilégio tremendo! Outro texto lindo, e eu vou agora para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, leia os versos 14 e 15. Eu disse primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vou ler os versos 14 e 15. Na minha Bíblia está escrito assim: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui, o experiente apóstolo Paulo, ele está orientando o jovem pastor Timóteo com relação à administração da igreja. Ao lidar com vários problemas, Timóteo encontrava nas palavras de Paulo um verdadeiro manual de normas e de preceitos. Observe que a expressão casa de Deus é o mesmo que família de Deus. Por exemplo, aqui no capítulo 3, no verso 4, da primeira carta de Paulo a Timóteo, falando das qualificações de líderes cristãos, Paulo diz assim: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Que governe bem a própria casa, ou seja, a própria família. Essa família de Deus é a igreja do Deus vivo, como diz o apóstolo Paulo, coluna e fundamento da verdade. Nós somos exortados a refletirmos em nossa vida os princípios da verdade que nós professamos crer. Privilégio e responsabilidade. Oh, sim, eu não tenho dúvida de que pertencer à igreja de Deus é um enorme privilégio, mas no mesmo nível desse grande privilégio está a responsabilidade. É incrível pensar que nós fazemos parte da família de Deus. Assim como existe família de sangue, que são nossos parentes, também nós podemos dizer que existe família do sangue. São nossos irmãos em Cristo, unidos pelo sangue redentor de Jesus. Oh, sim, eu tenho meus irmãos de sangue, claro, mas eu também tenho milhares de irmãos do sangue. Gente querida que, assim como eu, crê em Jesus Cristo, por isso nós estamos unidos pelo sangue redentor do Senhor Jesus Cristo. A Cristo toda honra e toda glória. A palavra grega traduzida por igreja é eclesia, que também significa assembleia. E daí surge a palavra congregação. Eclesia, literalmente, refere-se a um grupo de pessoas, aqueles que foram chamados por Deus, separados para o seu propósito. Vale ressaltar que a igreja, ela não é um fim em si mesma, mas um meio. Eu gosto sempre de enfatizar isso. A igreja não é um fim em si mesma, a igreja é um meio. O fim, o propósito, o objetivo é Cristo, é estar em Cristo,
permanecer em Cristo, porque a nossa salvação não está na igreja, está em Jesus Cristo, de modo que o fim, o propósito, o objetivo é Cristo. A igreja não é um fim em si mesma, mas é um meio. E o objetivo desse meio é exatamente nos conduzir a Cristo e nos ajudar a permanecermos em Cristo. Mas veja, ainda que a igreja não seja um fim em si mesma, ela é um meio, porém um meio extremamente importante, eficaz, excelente, necessário. Mas é lógico que é um meio imperfeito. E por que a igreja é imperfeita? Ora, simplesmente porque ela é formada de gente como eu e como você. E qual de nós é perfeito? Você acha que eu estou falando aqui para você porque eu sou perfeito? Eu sou infalível? Lógico que não. Eu sou um pecador como você também é. Eu estou aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor para comigo, não porque eu mereça, não porque eu seja digno. E você também faz parte da igreja de Deus, não é porque você é bom, porque você é uma pessoa extraordinária, perfeita. A igreja é imperfeita porque é formada por gente como eu e você. Por isso, em toda igreja, em alguns momentos, surgem problemas. Alguém disse, você quer uma igreja perfeita? Então peça para frequentar a igreja dos anjos de Deus. E se lhe permitirem, não será mais perfeita. Uau, é assim mesmo. Quem quer uma igreja perfeita precisa fazer parte da igreja dos anjos de Deus, mas se eles deixarem você participar dessa igreja, então essa igreja não será mais perfeita, porque você estará lá. Você e eu, nós todos somos marcados pelo pecado, e quantas vezes, mesmo que já sejamos pessoas convertidas e tenhamos boas intenções, quantas vezes nós falhamos, né? Nós erramos, e por isso nós prejudicamos a igreja e muitas vezes até escandalizamos pessoas, desanimamos pessoas pelo nosso mau exemplo. Nós, às vezes, pelos erros que nós cometemos, nós acabamos nos tornando motivo para que pessoas justifiquem a ausência na igreja. Não, eu não vou participar desse grupo aí não, porque olha, fulano lá faz parte da igreja e cometeu tal erro. Deus tenha misericórdia de você e de mim, para que não seja pelos nossos erros que pessoas tenham essas desculpas a fim de não participar da igreja, mas temos que admitir que a igreja é imperfeita porque é formada de pessoas imperfeitas. Vamos à Bíblia, mais um texto bíblico. Agora eu quero ler o texto que está aqui em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e eu disse que vou ler com você os versos 22 e 23. Na minha Bíblia está escrito assim, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando você lê os versos anteriores, você entende o ensino. O que Paulo está dizendo assim, Deus, o Pai, Ele exaltou Jesus acima de todo o poder, de modo que Ele reina soberano, sendo superior a todos os poderes celestiais e terrestres. Então, Paulo ressalta o papel importante desempenhado pela igreja no plano de Deus para salvar a humanidade. Embora Cristo reine sobre todo o mundo, é a igreja, e somente ela, que é descrita como o seu povo, que ele governa e preenche com toda a sua plenitude. A plenitude de Cristo habita na igreja, no sentido de que ele a preenche com o seu Espírito, graça e dons, enchendo a igreja de vida santa e plena. Sendo a igreja o corpo de Cristo na terra, sua missão é representá-lo. No entanto, nós jamais podemos nos esquecer que só cumpriremos esse elevado propósito estando unidos à cabeça, que é a sede de toda autoridade e poder. Mas essa analogia, Cristo,
igreja, cabeça, corpo, não apenas destaca o governo do Senhor sobre a sua igreja, também enfatiza a unidade, relacionamento, cooperação harmoniosa que devem existir nessa abençoada convivência. Alguém apropriadamente disse: a igreja é o único corpo que anda na terra e tem sua cabeça no céu. Eu gosto disso. A igreja é o único corpo que anda na terra e tem sua cabeça no céu. Se bem que atualmente há alguns que dizem assim: eu quero Cristo, mas não quero igreja. Você já ouviu alguém dizer isso? Ou talvez até você já tenha dito isso ou pensado isso em algum momento. Eu quero Cristo, quero Jesus, mas não quero saber de igreja. Quem conhece o ensino bíblico sabe que esse é um pensamento totalmente equivocado. Como alguém pode querer a cabeça e desprezar o corpo? Quer uma cabeça sem corpo? Ao contrário disso, nós somos chamados ao companheirismo, à unidade e à ajuda mútua. Um texto que gosto muito também, que tem a ver com a igreja, está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10. E eu leio para você os versos 24 e 25. Eu disse carta aos Hebreus, capítulo 10, leio os versos 24 e 25. Aqui nós temos um conselho e ao mesmo tempo uma advertência. Está escrito assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que palavras fortes, que chamado, não é? Que conselho pertinente. Cuidemos também, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E aí veja, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Já no primeiro século da era cristã, alguns estavam deixando de congregar, de participar da reunião da igreja. Estavam considerando isso como que de pouca importância. Daí o conselho: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia aqui é uma referência à segunda vinda de Cristo. Quanto mais próximos ficamos da segunda vinda de Cristo, maior a necessidade de estarmos juntos, congregados, reunidos, para que nós nos ajudemos mutuamente, porque o objetivo da igreja é esse, que nós nos fortaleçamos mutuamente, que nós estejamos sendo apoio uns para os outros e juntos estudando a palavra de Deus, adorando a Deus e nos fortalecendo no Senhor. Permita-me franqueza, mas é claro que com carinho e com respeito, se você tem embarcado nessa ideia moderna, quero Cristo, mas não quero igreja, essa ideia de gente que se acha muito inteligente e independente, ao ponto de não precisar de nenhuma ajuda na caminhada cristã, eu lhe digo com muito respeito, você está iludindo-se. E a apostasia, o abandono da fé, já está em curso. Volte logo ao convívio dos seus irmãos em Cristo. Siga o ensino da palavra do Senhor. Sim, é claro que a salvação é individual, mas a experiência da caminhada cristã é coletiva. Nós somos corpo e não membros independentes. Inclusive, Jesus prometeu o poder capacitador do Espírito Santo aos apóstolos, à igreja, no contexto de unidade. Interessante aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 49, Lucas 24, verso 49, o Senhor Jesus, ele tem uma orientação extremamente importante.
Lucas 24, 49, Jesus diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus diz: ei, permaneçam na cidade. Eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O permanecer na cidade aqui no sentido que os apóstolos deveriam permanecer em Jerusalém, até que eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo que viria sobre eles. E no livro de Atos, no primeiro capítulo, nós vemos que a orientação de Cristo aos apóstolos foi seguida. Os primeiros crentes, eles se uniram e é dito que todos eles perseveravam unânimes em oração. E eles procuravam juntos entender as Escrituras, a Santa Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é dito que quando estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, então o Espírito Santo veio de uma forma espetacular sobre todos eles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Outro relato maravilhoso de manifestação do Espírito Santo sobre a igreja em oração, nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É dito que Pedro e João, eles foram presos pelos inimigos do cristianismo. E aí foram ameaçados, desprezados, maltratados e finalmente foram soltos. Então Pedro e João procuraram a igreja, os irmãos que estavam reunidos em oração, e eles contaram à igreja o que eles tinham ouvido, o que eles tinham sofrido. Então todos se uniram em oração. E eu acho espetacular, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, está escrito assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Veja, tendo eles orado, tendo a igreja unida, reunida em oração, clamado a Deus, então tremeu o lugar em que estavam reunidos. Quando o Espírito Santo veio sobre eles de uma forma tão espetacular, a própria natureza reagiu. E todos, diz a Bíblia, ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia, com coragem, anunciavam a palavra de Deus. Sem dúvida, algo especial quando os filhos de Deus estão reunidos, estão unidos em oração. Eu penso que duas dimensões estão envolvidas nos relacionamentos da igreja. Eu diria a dimensão vertical e horizontal. Vertical entre a igreja, né, o corpo de Cristo, e o próprio Cristo, a cabeça. A união nossa com o nosso Senhor, a dimensão vertical. Existe também na comunhão da igreja a dimensão horizontal, que é exatamente entre os irmãos, entre os membros do corpo. São relacionamentos cheios de respeito, de consideração, de companheirismo e de bondade. Assim deve ser. E ainda nessa dimensão horizontal, nós podemos acrescentar também o nosso relacionamento com os que não estão unidos à igreja. Eles são o nosso campo missionário. É óbvio que eles também devem receber carinho, atenção, respeito. Nós devemos chamá-los para os caminhos do Senhor. É interessante, olha, na comunhão com Cristo, o Senhor age em nós. No relacionamento dos irmãos, o Senhor age entre nós. E quando nós evangelizamos os outros, o Senhor age através de nós. E por falar nos que estão fora da igreja, cuidado para você não pensar que os que estão fora da sua igreja estão todos perdidos, são indignos, são ímpios. Cuidado para não pensar assim. Que triste é quando vejo alguns cristãos sendo tão preconceituosos, até mesmo com outros cristãos, ou mesmo com quem não está ligado a nenhuma denominação religiosa, nenhuma denominação cristã.
mesmo fora da comunidade religiosa que nós conhecemos e com a qual nós convivemos, Deus tem seu povo, Deus tem suas preciosas ovelhas. Aqui em João, capítulo 10, verso 16, Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também essas. Quando ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, ele está se referindo fora de Israel, não só entre os judeus, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, preciso trazer também essas. E em Apocalipse 18, verso 4, último chamado de Deus à humanidade, dirigido ao seu povo que está preso em Babilônia, e Babilônia aí nesse contexto do Apocalipse tem a ver com confusão religiosa. Qual é o chamado de Deus para o seu povo? Saiam dela, povo meu. Se você acredita que sua igreja é a igreja de Deus, está ok. Mas saiba que a igreja de Deus é maior que a sua igreja. Portanto, nossa atitude deve ser sempre de respeito para com todos. Eu insisto com você, eu repito essa ideia. Se você crê que a igreja, que a sua igreja é a igreja de Deus, está ok. E eu imagino que você creia porque você entende que a sua igreja está baseada na Bíblia, na palavra do Senhor. E só podemos crer que a nossa igreja de fato é a igreja de Deus se a igreja está seguindo a Bíblia corretamente. E se você crê que a sua igreja é a igreja de Deus, está ok, mas saiba que a igreja de Deus é maior que a sua igreja. É por isso que nossa atitude deve ser sempre de respeito para com todos, porque Deus tem, em todos os meios religiosos, Deus tem seus filhinhos sinceros, aos quais Ele se revela e que estão procurando de alguma forma, mesmo com a compreensão talvez em algum ponto equivocada, né? Estão procurando com sinceridade, diante da luz, da compreensão que têm, estão procurando seguir a palavra de Deus. Nós devemos tratar todas essas pessoas com carinho, com bondade e com respeito. Para concluir, desfrute, viva intensamente o privilégio de ser membro do corpo de Cristo na terra. Problemas na igreja existem e sempre existirão. No entanto, ainda assim, não há comunidade mais especial aos olhos de Deus. Somente a igreja é comparada ao corpo de Cristo na terra. Alegre-se pela oportunidade de conviver com o povo de Deus e poder adorá-lo em unidade com outros adoradores. Davi diz, Salmo 122, verso 1, isso é conhecido: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me lembro quando garoto, na minha igreja, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, havia uma irmã querida que gostava sempre de iniciar a programação do sábado, a reunião de sábado de manhã na igreja com esse verso. Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E no Salmo 133, verso 1, está escrito, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Deus lhe abençoe, desfrute o privilégio de ser igreja, de pertencer à igreja, de conviver com a igreja de Deus. Como eu disse, eu não me iludo e você também não deve se iludir. A igreja não é perfeita porque é formada por gente e gente imperfeita, do seu tipo e do meu tipo. Deus tenha misericórdia de nós. Mas a despeito das nossas imperfeições, que muitas vezes trazem problemas para a igreja, quando você põe na balança, o que mais pesa é a decepção, os problemas que existem na igreja por conta dos erros dos seus membros e dos seus líderes, ou a alegria de conviver com o povo de Deus, de ser fortalecido no Senhor, de ser instruído no Senhor, de ter um ombro amigo diante do qual, ou no qual você pode chorar, se lamentar e ser compreendido e ajudado. Sabe, quando a gente põe numa balança os benefícios de pertencer à igreja e algum prejuízo que podemos ter, o benefício pesa muito mais do que o prejuízo. Porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor é misericordioso para com a sua igreja e Ele nos ajuda no meio dos nossos erros a superarmos as dificuldades e avançarmos pela fé. Deus abençoe
Viva esse privilégio de ser igreja e de pertencer à igreja. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Lembra do conselho? Pelo contrário, vamos permanecer firmes, unidos uns com os outros, todos na presença do Senhor, quanto mais nós percebemos que o grande dia de Deus está se aproximando. Influências ruins, negativas nesse mundo para a gente não faltam. São muitas em todos os lugares e em todos os momentos. Quando você decide adorar a Deus juntamente com seus irmãos, você está buscando uma influência positiva para a sua vida. Você está buscando um meio que vai cooperar para fortalecer a sua caminhada com Cristo. Por isso, essa decisão de estar unido aos irmãos em oração, em adoração, em estudo da palavra de Deus, essa é uma decisão sábia, extremamente necessária, sobretudo em nossos dias. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua igreja. Eu quero, antes da gente orar, ler o texto que está aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Aqui o apóstolo Pedro está se referindo a pessoas convertidas a Cristo, que seguem a Cristo, independentemente de nacionalidade, de geografia, de etnia. Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau, que privilégio tremendo, hein? Inspirado pelo Espírito Santo, Pedro diz essas palavras referindo-se à igreja. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o privilégio, mas ouça também a responsabilidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O objetivo da igreja, o objetivo das pessoas convertidas a Cristo não é chamar atenção para si mesmas, mas para o Senhor Jesus Cristo. Nossa missão é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos na luz de Cristo não é porque nós somos bons, mas porque a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que é bom, nos alcançou. E essa bendita graça que nos alcançou, agora nós devemos compartilhar com outros, para que outros filhinhos e filhinhas de Deus também sejam alcançados e transformados por essa poderosa graça. Deus lhe abençoe, continue sendo igreja, continue participando da igreja. Viva, desfrute esse privilégio de congregar com seus irmãos em Cristo, de ser membro do corpo vivo de Cristo na terra e cumpra a sua missão de levar Cristo a outros, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade e ao mesmo tempo também o nosso privilégio. Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, louvamos-te, Senhor, pelo privilégio, pela honra, Senhor, de pertencermos ao teu corpo nessa terra, pela alegria de pertencermos à tua igreja e te pedimos ajuda no Senhor, a fim de que todos nós sejamos membros vivos desse corpo bendito, que por nosso exemplo e nossas palavras, os que estão de fora vejam que vale a pena, Senhor, te seguir e te amar e andar nos teus caminhos, e que nós cumpramos nossa missão de compartilhar tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Um abraço para você, meu irmão em Cristo, para você que confia em Jesus Cristo e tem procurado com fidelidade andar nos seus caminhos. Eu oro por você, você ora por mim e nós seguimos juntos na direção do Senhor até a vitória completa. Lembrando sempre que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.